Olá, meus irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer essa leitura para a abertura do nosso trabalho que nosso irmão Marcos estará à frente. E a gente vai fazer essa leitura aqui do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O texto intitula-se Pondera Sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Os discípulos do Evangelho, no espiritismo cristão, muitas vezes evidenciaram insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encaramos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais, recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arrematidas das trevas. Lembremos-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deveria vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos. Estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que a criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Ou então, com esse texto que eu faço a abertura, nosso irmão Marcos vai fazer a prece, mas quero aqui aproveitar a oportunidade, desde já pedir o seu joinha, seus comentários ao longo aí da exposição, para que a gente possa interagir. Tá? Então, é muito importante seu joinha, e se gostou desse vídeo, gostou dessa exposição, compartilhe. Quem sabe uma pessoa amiga, uma pessoa próxima, talvez que você não esteja tendo contato, esteja precisando dessas palavras, desse conhecimento que nosso irmão Marcos irá trazer. Então, a todos tenham uma boa exposição. Novamente, desse seu joinha ajuda muito o nosso canal, e que todos sejam abençoados aí por nosso irmão Jesus Cristo. Que assim seja. Olá, muito boa noite, meus irmãos, canteiros da fraternidade. É que com muita alegria que volto a falar com os irmãos. Já tem um tempo que nos encontramos, ainda presencial, e hoje, diante da circunstância da pandemia, nós estamos aqui falando de forma virtual, esperando que a vacina chegue para todos e que possamos novamente nos confraternizar, nos abraçar, de uma forma que nós espíritas muito gostamos, de passar essa energia, de passar essa
essa paz que encontramos dentro da casa espírita, né? E que vamos certamente levando conosco. Eu desde já agradeço a Jal pelo convite e essa oportunidade, muita gratidão por isso. Nós vamos falar hoje sobre a obsessão, o mal do século. Portanto, meus irmãos, vamos abrir os trabalhos com uma oração. Agradecendo ao Mestre e amigo Jesus a oportunidade que nos oferece de estarmos hoje falando sobre doutrina espírita, sobre o Evangelho do Cristo, falando sobre Jesus e os ensinamentos que Ele nos deu. Pedindo aos mentores espirituais desta casa que possam nos influenciar nesse instante, para que possamos passar a mensagem no qual necessitamos ouvir. O primeiro sou eu. Sendo assim, é que nós estamos abrindo os nossos trabalhos de hoje. Obrigado, Jesus. Vamos parar a música, para não atrapalhar. Algumas pessoas gostam de fazer assim. Eu, refletindo um pouco sobre essa palestra, eu fui lá atrás remontar a Jesus nas suas passagens. Me lembrando que Jesus, quando ele saiu, depois de um tempo que ele se preparou, depois de encarnado na Terra, porque ele só encarnou uma vez, e ele, pronto para isso, saiu atrás dos apóstolos. Pedro foi o primeiro, no qual ele convidou, e como ele era um pescador, convidou-o a ser pescador de homens, pescador de almas. E Pedro teve o seu livre-arbítrio. Jesus passou o ensinamento e ele disse: eu não vim destruir a lei, nem os profetas, eu vim dar cumprimento a ele. E ele assim o fez, sintetizando a lei mosaica em uma só: amará a teu Deus sobre todas as coisas, do fundo da tua alma e do coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, quando sabia que teria que voltar para a pátria da espiritualidade, porque as leis de Deus são imutáveis, elas não são alteradas, Jesus deixou algumas mensagens. E nisso que eu estava refletindo, quando ele disse para os seus apóstolos, os seus discípulos, que ele estaria indo, e disse a eles: ide e pregai, curai os enfermos e expulsai os demônios. E eu comecei a refletir sobre demônios. E entendi que naquela época, não no sentido literal que nós temos hoje, do demônio como um ser, a personificação de um ser ainda imantada no mal, que seria o mal eterno. E a gente, quando começa a clareza do estudo da doutrina espírita, a gente entende que Deus não privilegia ninguém, não dá privilégios a ninguém. Então, se um ser chegou ao estado de angelitude, ele passou por todo o processo evolutivo, como Jesus passou. Então, certos sentimentos que cabe a nós homens hoje, ainda engateando na evolução, de orgulho, de inveja, de vaidade, os desejos ainda carnais, se assim eu posso me expressar, um anjo, ele não... Um espírito que chega ao estado de angelitude, ele não tem esse sentimento, mas ficou para trás, ele venceu. A doutrina espírita nos ensina que o homem ele não evolui, ele pode até estacionar para continuar evoluindo, mas ele não retroage. É como, imagine, se fizer uma comparação com o diamante. O diamante no seu estado inicial, ele parece com carvão. Ele não é um carvão, ele parece, ele é preto, como carvão. E com o passar dos anos, dos séculos dentro da areia, da terra, dos sulcos, ele vai se lapidando e vira uma pedra. E na mão do homem, ele torna-se aquela pedra preciosa, maravilhosa, lapidada. Ela não volta a ser nunca mais aquela aparência de um carvão lá atrás. Então, ela não retroage. Dali, ela está na sua plenitude. E o espírito, ele não... Você pode até quebrar o diamante, mas o espírito você não quebra. Então o espírito não retroage. Então a gente não entende essa coisa que existe um ser, uma personificação do mal. Jesus fala mais uma coisa que ele diz assim: na casa de meu pai existe várias moradas. No termo, no passado, os demônios, expulsar os demônios, toda doença psicológica, toda doença que existia de ordem psicológica, de distúrbios mentais, eram dadas por não ter uma explicação. Naquela época,
era dada como demônio, demoníaca. Eles não tinham explicação, lógico, que nós avançamos com o passar dos séculos, vamos aprendendo, por isso a necessidade do espírita sempre estar estudando. A humanidade foi avançando, descobrimos uma série de doenças, né? Com a psiquiatria, a psicanálise veio dando nome às doenças, às síndromes, para que a gente pudesse entender um pouco da mente humana. Então Jesus, quando pediu para que ele fosse curar, eu também talvez entender, não só curar os enfermos de quê? Do físico e talvez da alma também. Quando Jesus foi, ele disse que pediria ao Pai para que enviasse o Espírito da Verdade que ficasse com nós até o fim dos tempos. Esse Espírito da Verdade traria, que nós acreditamos ser o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, traria o esclarecimento de tudo aquilo que ao longo do tempo foi distorcido, que ao longo do tempo não foi compreendido de uma forma equivocada, ou usado de uma forma equivocada. Então, entendemos desta forma. E aí, ao longo do tempo, nós passamos a estudar um pouco da doutrina espírita, já com Kardec, e ele veio nos dizer, entender o que Jesus dizia: na casa do Pai existem várias moradas. E aí a gente vai entender que o espírito, ele é imortal, que o que morre, na verdade, não é o espírito, e sim o corpo físico, que volta para a Terra e continua seu ciclo. Mas o espírito, ele vai evoluindo como um diamante, ele vai passando por um processo chamado de reencarnação, né, que é o retorno do espírito à carne. Quando Jesus disse: reconcilia-te com teu adversário que está a caminho, o que verdadeiramente Jesus quis dizer com essa frase? Porque naquela época, as pregações não era nada por escrito, era tudo oral. Os evangelistas depois, João, Marcos, eles escreveram aquilo que foi lembrado, ouvido ou pesquisado, como Kardec fez, para entender a passagem de Jesus com uma pesquisa. Pedro, João já viveram com Jesus. E aí, quando a gente fala nisso, ele reconcilia com o teu adversário, porque a gente, até hoje, temos a ideia, né, materialista, de que matando o ser, a gente mata o problema e mata o cerne. E a gente descobre com a reencarnação que isso não acontece. Você muda só de plano. E aí é que vem o grande detalhe. Aquele que partiu para o outro lado da vida, enganado, assassinado, com ódio, com vingança no seu desejo, mas foi ceifada a sua vida, ou partiu por qualquer outro motivo, mas ainda guarda aquele rancor, o que ele descobre do outro lado? Que a vida continua. E agora ele tem a chance de poder se vingar daquela pessoa. Sendo que a humanidade desconhecia esse lado, né? Tudo que era diferente, os médios, quanto eles foram queimados, torturados, porque todos nós, segundo Kardec, somos médios em determinado grau. E somos influenciados pelos espíritos, está no livro dos médios, livro dos espíritos, desculpe, todos nós somos influenciados, né, pelos espíritos. Então esse processo de vingança, quando se chega do outro lado da vida, percebe que ele não morreu, foi só o corpo. E logo ele vem à empreitada. E aí, para esclarecer esses processos, expulsar demônios. Quem eram os demônios que ele se referia? E nos diálogos que ele tinha, Jesus chegou a ter com alguns, eles diziam assim, que eram muitos. Então não era um só demônio, eram vários demônios. E aí a gente começa a encaixar quando a doutrina espírita nos fala da vida espiritual e de uma coisa que é um mal que segue a humanidade e que ela desconhece, ou desconhecia, até o século XIX, com a vinda da doutrina espírita. Quando Kardec vem falar da obsessão. Né? O que é obsessão? Está lá no livro dos médios. A obsessão é a ação persistente ou o domínio de alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas.
é praticado geralmente por espíritos inferiores, tá? Que fique bem claro isso. Porque o espírito superior, ele influencia você, ele tenta lhe orientar de uma forma, vendo que aquelas suas orientações não estão sendo obedecidas ou não estão sendo dadas a menor importância, esses espíritos se afastam e ficam observando, esperando o melhor momento para que ele possa nos auxiliar novamente. Mas esses espíritos não. Ele vem insistentemente sobre aquele ser para que ele logre êxito naquela empreitada. Muitos casos nós vemos nos livros de André Luiz, né, e são relatados, são espíritos que muitas vezes nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, nós vemos as histórias de muitos processos obsessivos, né, dessa ação do ser sobre o encarnado, em que ele diz que aquele determinado paciente, como dizem, né, mas eu não gosto de chamar de paciente, aquele que está sofrendo a obsessão, ele foi no passado alguém que lhe fez o mal. Ele foi no passado alguém que o desviou daquele caminho e o levou para um caminho equivocado. Ele foi aquele parceiro de crimes, de empreitadas, e que hoje ele não aceita porque ele está vendo que ele reencarnou e está procurando o caminho da luz. O caminho do Evangelho que Jesus nos ensina, né? De melhorarmos, de aperfeiçoarmos como seres encarnados. E aí o grande detalhe é esse processo de falta de conhecimento que nós temos, porque nós não conhecemos nós mesmos. Imagine que o homem não conhecia os micróbios, as bactérias. Depois do microscópio, ele começou a entender e começou a estudar. Então, ele começou a criar mecanismos, medicamentos, tratamentos para combater aquelas moléstias, aquelas pestes e pandemias como estamos enfrentando hoje através do conhecimento adquirido ao longo desses séculos, influenciado por espíritos do outro plano e prepara o nosso antes de reencarnar para que pudéssemos agir dessa forma. Então, essa é a ação desses espíritos sobre nós. Esses espíritos, eles se unem a nós como? Em que sentido eles nos atrai? Né? Normalmente, quem são esses seres? O que é o Espiritismo? Ele diz o seguinte: são seres que buscam se impor sobre nós. São seres que muitas vezes, não só a vingança é um dos motivos, mas são seres que querem ver o outro passar pelo ridículo. São seres que não querem ver ninguém bem. São espíritos que tentam infligir a sua dor ao outro por conta das nossas imperfeições morais. Das nossas imperfeições morais. Mas como isso pode acontecer? Como é que esse espírito pode chegar? Por que Deus permite que esse ser se aproxime de nós e tenha esse contato? Onde está Deus nessa hora? Essa pergunta normalmente de quem desconhece, né? Só que, da mesma forma que a doença natural chega, uma gripe, um resfriado, porque nós estamos com a imunidade baixa, que chega porque nós não nos cuidamos, não nos alimentamos direito, a obsessão é resultado das imperfeições morais. O que são as imperfeições morais? É tudo contrário às leis de Deus que nós não fazemos. Lembra do mandamento que Cristo nos ensinou? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. A gente não reflete muito se aquela atitude que nós estamos tomando com o nosso próximo, se fosse conosco, nós gostaríamos realmente que fosse tomada. Né? Eu sempre faço uma reflexão e convido a todos a fazer essa reflexão do encontro de você com você mesmo, de um diálogo com você mesmo. No espelho, por exemplo, de chegar e tentar conversar com você mesmo e dizer para você quem realmente é você. Não é só o nome, não é só a data de nascimento, nem o sexo, mas sim do que você gosta, do que você detesta no outro, ou em você mesmo, que talvez seja a reflexão. Joana de Anjos nos convida, na sua série psicológica, a fazer essa reflexão. A conhecer a você mesmo está no templo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo. E quantos de nós nos conhecemos? Essa era a proposta também do Cristo, de mergulharmos dentro de nós mesmos. Mas será que nós estamos prontos para enxergarmos o que tem ali? Será que nós estamos prontos para que enxerguemos essas nossas imperfeições?
E aí Kardec vai mais fundo, porque ele dedica um capítulo todo à obsessão. E ele fala dos graus de obsessão, né? Como uma escala. E ele vai definir esses graus em 3. Que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que já foi chamada de possessão. Mas foi tirado isso porque nenhum outro espírito pode possuir o seu corpo. Até porque a manifestação, a incorporação como é feita, não é nesse sentido de um espírito entrar dentro de um corpo, porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se aproximar do seu campo perispiritual, no caso dos psicógrafos, tomar das seus movimentos de mão para que possa escrever, ou sintonizar-se com a sua mente para que possa fluir, e os seus órgãos como uma falange, que possa fazer. Então ele não entra no corpo. Então não tinha sentido ser a possessão. Então sim, uma subjugação. O que é a obsessão simples? Eu sempre digo que é um namoro, que é a ação inoportuna e desagradável em que o espírito se agarra a pessoas com tenacidade, causando um mal-estar generalizado. Eu digo que é um namoro da seguinte forma: ele lança um pensamento, ele lança uma ideia, é como se lançasse uma rede, é como se lançasse um bilhete para uma determinada pessoa para querer um namoro. Cabe a você aceitar ou não essa ideia que ele emana. Porque nós temos o livre-arbítrio, assim como Jesus, quando convidou os apóstolos, e eles têm o livre-arbítrio de dizer não, eles disseram sim e foram com Jesus. Se bem que eram espíritos que estavam ali prontos para executar, mas poderiam dizer não, mas assim eles foram e seguiram Jesus. Jesus selecionou e não foi à toa, porque Jesus não olhou a aparência física. Jesus olhou a alma, a essência daqueles seres. E espíritos como Pedro, que era um médium de intuição, ele tinha uma sensibilidade muito grande para perceber e sentir tudo que estava à sua volta. Era um médium intuitivo, né? Então essa obsessão simples é essa rede que se joga. Quando você aceita, ele vai se aproximando, vai chegando, vai jogando ideias. Muitas vezes, pela nossa imposição moral, nós conseguimos fazer o processo de desobsessão, não aceitando aquela ideia. O conhecer a você mesmo, peraí, por que essa ideia? Ou, por exemplo, de uma hora para outra surge um nada com medo de que um filho, um parente, algo vai acontecer com aquela pessoa e você entra em desespero. Ou aquela ideia de você que não fumar. Ou aquela ideia de você fazer qualquer coisa, qualquer atitude que você simplesmente corriqueiramente não faz. Começar a dançar do nada, começar a ser agressivo, perceber esse processo. Mas muitas vezes, o que é isso? Você rechaça e nem entende por que rechaçou. Quando você é espírita, quando você medita, quando você percebe que tem alguma coisa, vamos manter-nos em oração. Que é um dos tratamentos da obsessão, manter em oração. Vibrar em uma intensidade maior. Imagine, gente, uma televisão ou um rádio com uma antena onde você está num lugar em que você precisa sintonizar-se. De acordo ao local que você, a antena que você tiver, você pode colocar no alto e sintonizar com uma boa rádio, ou você ficar como no passado, a rádio meio falha porque o sinal não era bom. Então essa sintonia, a televisão. Eu me lembro quando o menino que ficava na laje do lado de casa com a antena, andando para um lado para o outro, perguntando se estava bom ali, se não estava bom aqui, para pegar alguns canais. E outros canais ficavam ruins. Se pegasse um determinado canal, o outro ficava ruim. Então era essa briga constante. Então essa sintonia que eu estou falando, do VHF com hoje o HD, né? Hoje, essa sintonia nós sintonizamos. Essas ações só acontecem quando nós vibramos na intensidade menor. Quando nós somos egoístas, quando nós pensamos em nós mesmos, quando nós temos atitudes grosseiras, quando nós sentimos que estamos agoniados, somos pessoas que com muita facilidade nos melindramos com tudo que dizem, que nos achamos melhor do que os outros, que julgamos aquele outro. Então isso são brechas, são sintonias que nos fazem estar se ligando a esses seres, aceitando a essa parceria. Muitos deles, como disse antes, querem somente ver você passar pelo ridículo. E muitos querem verdadeiramente se vingar. É uma vingança que ele tem contra você. Porque no passado vocês foram consórcios. E tem a fascinação. Porque no primeiro, a simples, são vários espíritos lançando ideias. Na fascinação já é um processo
mais complicado, porque é uma mente de um espírito procurando fazer com que você entenda, tentando te hipnotizar. André Luiz fala muito sobre hipnotismo e vampirismo nas suas obras no plano desencarnado, de espírito para espírito, que é um dos processos obsessivos também, um tipo de obsessão, do espírito para o espírito. Né? Então, ele tenta, né, a ilusão produzida diretamente na mente do obsediado, ideias fixas, imagens, hipnotizantes, mágoas, fantasias. Nessa situação, o obsessor é ardiloso, hipócrita, simulador, falsa virtude. A gente tem que ter muito cuidado, muitas vezes, quando um determinado espírito nos elogia muito, nós aceitamos. Quando nós aceitamos as ideias, mesmo que os espíritos falem, que a gente aceita como verdadeira, que eles são os melhores, que não tem melhor do que aquele. Os espíritos superiores, os espíritos que nos orientam, eles são seres como nós, só que nós estamos revestidos da matéria do embrionário carnal, e eles não. Então, eles têm conhecimento limitado, e ele tem as ideias dele. Não quer dizer que aquilo tudo não que seja intencional, mas que aquilo realmente vai acontecer, porque depende muito do nosso livre-arbítrio. Então, a gente deve ter um conhecimento, mas não totalidade de conhecimento. Então, nós devemos, como diz Kardec, sempre estar questionando, estudando e procurando avaliar com muito respeito. Né? Como diz Emmanuel, se eu disser alguma coisa diferente, siga Kardec. Então, sigamos sempre Kardec. Então, nesse processo em que ele lança ideias fixas, ideias estapafúrdias, que a gente não acredita, que a gente acredita não acredita no outro, só acredita naquela verdade que aquele espírito dá, ou com as ideias que nós fizemos, nós estamos nos fechando. Táticas dos espíritos obsessores é justamente isso, afastar todos aqueles que podem nos ajudar, nos isolar. Né? Sun Tzu, a arte da guerra, né? Isolar aquele ser, para ele ficar isolado, não ser nutrido de informações, nem de tratamento. Então ele vai acabar definhando e tendo uns problemas muito mais sérios. Né? Então, vem o último processo, que é a subjugação. É uma constrição moral ou física, que paralisa a vontade do que sofre e faz agir no seu mau grado. Isso está no livro dos médiuns, tá, gente? Mas aí a gente vai, né, Grilhões Partido, de Manuel Filomeno de Miranda, tem um processo obsessivo muito interessante para ser estudado. Aliás, as obras de André Luiz tem e de Manuel Filomeno de Miranda. É essa Grilhões Partido. Se não leram, eu recomendo que leiam. Tem a história do baiano, né? Eu não vou dar o spoiler do livro, mas é uma história muito interessante. O processo obsessivo que a filha do militar tem, né, na subjugação, quando ela vai parar no hospício, e aí ela desenrola para entender todo o processo de como esse ser se ligou, né, a essa menina em vingança porque o pai dela não cumpriu uma promessa que fez numa batalha, numa guerra. E aí se desencadeia todo um processo obsessivo, e só o amor, né, só o conhecimento que a doutrina espírita nos traz para que a gente possa libertar, né, conversar, dialogar, doutrinar o outro. E o que caracteriza? Como eu posso perceber que eu estou nesse processo? Quando nós estamos mal-humorados, quando nós acordamos sem muita energia, sempre com muita energia, quando nós adormecemos, isso só são alguns casos, viu, gente? Tem muito mais casos. Quando nós dormimos e acordamos com a sensação de que não dormimos, tão pior do que na hora que deitamos, cansado de trabalho, né? Então, e começam a haver coisas diferentes do nosso normal, as irritações, as insônias, ouvir vozes, ouvir estalar de dedos do outro lado, próximo de nós. Começamos a ver vultos. E o que será isso? Isso precisa ser investigado. E como? No dia que a medicina, se der a sorte de pegar um médico, que seja também um veio espírita, fica mais fácil o tratamento. Mas, normalmente, vamos com um psiquiatra para tratar. E muitas vezes esse tratamento ele está dentro da casa espírita, num processo obsessivo que pode, dele sim, não tratado, deflagrar outros problemas psicológicos, né, na pessoa que sofre o processo obsessivo. Quem de nós pode sofrer? Todos nós, no momento que baixamos a guarda, como uma gripe. Se está com a imunidade baixa, ela pode vir. A gente precisa ter o tratamento, né, da obsessão, para que a gente possa, melhor estudá-la, entendê-la, para começar a tratar. Nas casas espíritas nós temos esse tratamento.
mas nós precisamos, acima de tudo, como tratar, como ajudar. O evangelho no lar é um fator, é trazer Jesus para dentro de casa. Na casa espírita, o passe, ele faz parte do tratamento, as palestras fazem parte do tratamento, né? Então, o estudo, principalmente o estudo também é muito importante para tratar, mas acima de tudo nós temos que nos transformar, mudar os nossos pensamentos, usar o antídoto para os pensamentos ruins. Quando vier a raiva, o que eu posso usar contra a raiva? Tirar, por que eu estou com raiva? O questionamento, né? A teoria do porquê. Por quê? Quando vier o desespero, por que eu estou com desespero? Quando vier a tristeza mais profunda, a vontade de estar chorando, por que eu estou chorando? Quando vier certos sentimentos, a gente tem que questionar e buscar em Jesus o Evangelho. Cada um tem o seu tempo, a sua maturação. As imperfeições morais, acima de tudo, é aquilo que nos traz a aproximação desses seres para nos subjugarem, para nos impor. E muita gente sofre desse processo e nem sequer se apercebe que está sofrendo desse processo. Esse mal invisível para muitos na humanidade. Nós temos uma humanidade muito materialista, muito consumista. Nós vemos hoje as redes sociais. Nossa Senhora, é uma terra sem lei, onde não há respeito por ninguém, onde as pessoas dão sua opinião e não se preocupam com o que estão falando. São a zona em que as palavras são muito fortes. Os xingamentos são as coisas mais naturais que existem. E esquecem do como o outro recebe, de fazer o que Jesus ensinou, se colocar no lugar do outro. Né? Nós somos muito egoístas. Nós pensamos muito. Hoje, o que nós vemos hoje em dia? O egoísmo, o orgulho, a sensualidade, né? Nós estamos jogados a isso, a trabalhar esse processo e esquecemos de nos transformar. Esquecemos de que quando desencarnarmos estaremos do outro lado da vida. Agora, em que condição? Aí nós falaríamos sobre os umbrais da vida, as zonas onde de sofrimento e de dor. E que, acima de tudo, contrariando a todas as religiões que falaram isso no longo do tempo, que Deus pune, de um Deus que não tem misericórdia, que ele pune mesmo, e que lança para aqueles que não adentrarem determinadas castas ou seitas, ele vai morrer no inferno, que não é verdade. Jesus e Deus nos dá a oportunidade de modificar. André Luiz, no nosso lar, é um grande exemplo, e tantos outros, Emmanuel, tantos outros que nos dão a oportunidade através da reencarnação. E o processo de obsessão nos dá a oportunidade de crescimento, nos desperta para que existe uma vida além do túmulo, desperta que há algo lá fora e que nós devemos questionar o que é. Como Kardec, quando começou a ver as pancadas, agora faz 163 anos do Livro dos Espíritos, quando ele ouve as pancadas e que ele diz que aquelas pancadas têm inteligência. Então, se há uma inteligência, existe algo que desconhecemos e ele vai, então, em busca desse algo. As pessoas não querem imediatismo. Muitas chegam na casa espírita, até por auxílio fraterno, e querem um passe de mágica, que dê um passe e resolva. E, na verdade, o passe é só um paliativo para auxiliar, descarregar as energias do perispírito e repor as energias. O principal fator está na mente, está na transformação do homem. E só através do Evangelho, que o Cristo nos ensinou, que nós podemos nos transformar. Os livros, mais uma vez, de André Luiz, nos traz N histórias para que a gente possa analisar e estudar os processos. Esses espíritos, eles nos conhecem mais do que nós mesmos, esses espíritos que estão do outro lado. A gente chama de obsessor, mas é um espírito que está momentaneamente perdido na escuridão. Quem sabe nós, no passado, já fomos assim, já passamos por esse processo, obsediando alguém, ou vamos fazer. Né? Ou fazemos hoje, porque há um processo de obsessão de encarnado para encarnado. Há o processo do encarnado para o desencarnado. E o mais comum é do desencarnado para o encarnado. E de desencarnado para desencarnado, isso é muito comum, é relatado pelas obras complementares da doutrina espírita. Os romances contam exatamente o processo de que acontece do outro lado da vida, porque a vida continua.
Se a vida continua, como vamos partir para o outro lado? A grande pergunta é, nós, hoje, em que circunstâncias nos encontramos hoje com relação ao Evangelho do Cristo? E nós somos verdadeiramente hoje como seres encarnados, estamos preocupados com o quê? Trabalhamos o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Aí tem um outro que eu chamo de obsessor, que é o milindre. A pessoa não pode falar com outro diferente. Eu me aborreci porque você deveria falar comigo desse jeito, mas falou daquele outro. Então, esses fatores nós precisamos olhar dentro de nós. Aquela proposta que inicialmente que eu vim falando. É olhar no espelho, se encarar como ser, para que a gente possa, além de nos encarar como ser, trabalhar essas imperfeições. Talvez sozinho não consigamos. E aí vem com o auxílio. A terapia é um grande auxílio para nos conhecer melhor. Mas o melhor remédio para isso está no Evangelho do Cristo. Por isso Jesus nos deixou o Espírito da Verdade, que veio com a doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos, nos esclarecer dos perigos que nos cercam as nossas não transformações, de estarmos ainda parados no tempo, na letargia, sem querer avançar. A humanidade ela vai evoluindo, nós vamos conseguindo compreender alguns fatores que não compreendíamos lá atrás. Imagine voltar a 100 anos atrás com um aparelho celular na mão ou com um comprimido que resolveria um problema de uma doença como, por exemplo, a tuberculose que matou tanta gente. Como seríamos encarados? Será que iríamos para a fogueira? O que aconteceria conosco? Então, Deus é tão sábio que a natureza não dá salto. Então, aos poucos, fomos encarnando os espíritos que foram descobrindo, através da ciência, através da agronomia, da astrologia, fomos descobrindo, fomos pesquisando passo a passo a chegar nesse momento que nós estamos, nesse mundo de provas e expiações para transformar. E esses seres que estão hoje tendo a oportunidade de voltar, porque a Terra dobrou de capacidade, todos nós viemos encarnar, é uma oportunidade que para muitos é única. São mais de 8 bilhões de seres encarnados. Abriram-se as portas dos umbrais, porque nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o homem vai viver mais, ele vai passar pelo sofrimento, pelas dores, mas não como hoje nós enfrentamos. Então é dadas as oportunidades para nós reencarnarmos na Terra e vencermos nós mesmos. Talvez a missão que nós temos, é vencer a nós mesmos, vencer as nossas imperfeições. Então, meus irmãos, aqueles seres que estão ali do outro lado, nos obsediando, não são demônios. São parceiros, são consórcios do passado. São amigos do passado que ficaram magoados, que nós desviamos, que nós tiramos a sua vida ou sua oportunidade em dado momento reencarnatório. E hoje ele se sente ainda doente também, como nós estávamos no passado, no momento que cometemos esses atos, que desviamos essas pessoas de sua conduta, estão ali querendo vingar-se ou cobradores fiéis daquilo que nós fizemos a eles. E quando nós desconhecemos, queremos que eles sejam amarrados em qualquer canto ou aprisionados. E onde é que se aprisiona o espírito, gente? Como eu vou tratar? Como eu vou fazer para tratar? Como eu vou afastar? Afastar ou oportunidade de se reconciliar com o adversário, como disse Jesus, que está do outro lado, de dialogar com esses seres e dizer: me perdoe pelos meus atos, eu não lembro o que eu fiz, você deve lembrar, mas eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Que Jesus te ilumine e te leve para um caminho melhor. Esse é um processo de desobsessão, do diálogo, do perdão, de ajudar a si mesmo, ajudando ao próximo. Como é ajudar a si mesmo? Se melhorando, procurando melhorar o seu ser. E Joana de Ângeles nos convida, na sua série psicológica, a tratarmos a doença do nosso ego. Porque essa encarnação é só a ponta do iceberg. Para trás existe um histórico. E no arcabouço desse histórico reencarnatório existe histórias nossas do passado que não lembramos por uma razão muito simples. O véu do esquecimento é o véu, não é o blackout. O esquecimento é para justamente nós termos mais força e disposição para recomeçarmos a nossa encarnação de uma forma que possamos nos melhorar. E aí esses acontecimentos vão vindo para que a gente possa ser testado
porque prometemos que passaríamos nesse teste quando reencarnamos, a maioria de nós, e que esses seres são colocados na nossa frente para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, para que nós possamos também praticar o perdão, para que nós possamos também praticar a caridade, enxergarmos de uma outra forma que Deus é justo, suas leis são imutáveis e que Jesus foi o maior exemplo. É a resposta mais simples que tem. O exemplo para ser seguido. Vide Jesus. É a mais curta que tem no livro dos Espíritos, como você fala no livrão. Lembro muito bem já nas suas palestras. Então, meus irmãos, fica aqui essa mensagem. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês. Muita gratidão pela essa oportunidade. Espero outras vezes estar com vocês na casa, novamente, de preferência presencial. Já muito obrigado. E obrigado ao Mestre e Amigo Jesus por essa oportunidade. Que Deus ilumine os lares de cada um no momento em que essas palavras estiverem ecoando pelos seus lares. Que possam as luzes do Cristo, do amor, da compreensão, invadir as vossas casas, trazendo paz, harmonia, compreensão e muita luz para aqueles encarnados e desencarnados que habitam nesse ambiente. Muita paz para todos, muito obrigado. Jesus que abençoe a todos. Fiquem com Deus.